Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Marcos, vamos fazer a leitura. Marcos no capítulo 16. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Marcos no capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar nessa igreja. Louvo a Deus por fazer parte da campanha dos 12 dias desse lugar. Pastor Wagner, que não está aqui, mas é um grande amigo de longa data, já estivemos juntos em vários trabalhos, e graças a Deus que Deus me deu esse presente de conhecer vocês hoje, e juntos participarmos de um grande milagre que eu tenho certeza está acontecendo agora. Estamos representando o mês de outubro, a gente tem essa dificuldade de entender, estamos ainda em janeiro, mas Deus já foi lá em outubro e já fez um milagre para nós. Está preparado lá, graças a Deus. Pastor Benedito, que nos recepcionou, obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expeliram 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2, os demais, não creram. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, eu abro essa mensagem trazendo um alerta para todos nós, dizendo qual será o maior desafio que a igreja enfrentará daqui para frente. O maior desafio que você vai enfrentar com você mesmo ou dentro da sua casa. Eu estava conversando há 2 dias atrás com um filho na fé que eu tenho, e hoje ele mora na Inglaterra, e ele dizendo, nos cultos que ele participa, de 12 pessoas, de 10 pessoas, ele dizendo da frieza no coração que aquelas pessoas têm. E nem sempre foi assim. Na reforma protestante, o continente europeu foi invadido por um avivamento. Eles sentiram a presença de Deus como nunca. Mas da mesma forma que sentiram, se esqueceram também de sentir. O continente europeu sentiu o Espírito Santo, mas com o passar do tempo, aquele sentimento se esfriou no coração deles. E hoje é um continente gelado. Os cultos, poucas pessoas, os poucos que creem. Na verdade é um continente que não acredita em nada. Ateus que não acreditam em Deus, que não acreditam, não têm fé. E o interessante é que depois da reforma protestante, onde aconteceu lá na Europa e veio para os Estados Unidos, um estado que experimentou a presença e a glória de Deus,
Um país que foi conhecido como um país protestante na totalidade. Mas hoje há uma frieza também. Temos igrejas espalhadas lá e a dificuldade que temos de fazer o coração daquelas pessoas se aquecerem. Mas é um continente que se tornou um continente gelado também. E veio para o Brasil. O avivamento tomou o nosso Brasil. E do Brasil saem missionários e missionárias para todos os lugares do planeta. E nós experimentamos e estamos ainda experimentando um grande avivamento no nosso Brasil. Ainda está acontecendo. Mas o grande alerta que fica para nós brasileiros, a igreja do Brasil, o maior desafio que enfrentaremos daqui para frente é o desafio de crer. Aconteceu isso lá na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas se tornaram céticas quanto à fé. Fazem 14 anos que a gente prega. 14 anos sou um pastor assembleiano. A maior dificuldade que eu vejo hoje é de pregar dentro das nossas igrejas. Parece que se tornou mais fácil pregar fora. A gente convive, pastor Benedito, com pessoas de 30, 40, 50 anos de evangelho. Pessoas que nasceram na igreja. Pessoas que foram criadas na igreja. Mas a verdade, elas ocupam uma cadeira. Mas dentro dessas pessoas existe um coração gelado que não acredita mais em Deus e um milagre. O maior desafio da igreja daqui para frente é crer. O maior desafio da igreja hoje, daqui para frente, é acreditar. Ainda mais quando passamos um ano passado, 2020, um ano terrível para nós. Na passagem de 2019 para 2020, eu estava na minha igreja e eu falei para os irmãos: olha, eu vou fazer o culto da virada, vou passar na igreja. Há muitos anos eu faço isso. E eu dizendo a eles: eu sei que cada um tem os seus parentes, seus amigos, vai passar numa chácara, vai viajar, tudo bem, mas eu vou passar aqui. Quem quiser vir comigo, venha. Eu vou passar na igreja, meia-noite vou estar de joelho dobrado. E quando eu entrei na igreja, o culto começou às 22 horas, em 2019, dezembro, último dia do ano. Quando eu entrei na igreja, eu fiquei extasiado, porque a igreja estava lotada. Passamos a virada de ano de 2019 para 2020, joelho dobrado, profetizando 2021. E naquela mensagem eu estava dizendo à igreja que 2021 seria um ano aonde iríamos aprender de Deus como nunca. Seria o nosso ano. E tomamos posse daquele milagre, passamos de joelho dobrado, levantamos aquela alegria. Sabe aquelas promessas de janeiro? Alegria no coração, abraçando as pessoas. De repente, em fevereiro, o mundo para. O caos se instaura, a pandemia. E aí você começa, naquela época eu comecei a observar as pessoas dizendo: mas a gente passou na igreja. Entrou a mente em parafusos. Parece que não funcionou as orações. É claro que tantas pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, alguns perderam parentes. Mas você vai concordar comigo que 2020, eu como pastor há mais de 14 anos, foi o ano que eu mais aprendi com Deus. E você, foi ou não foi? O ano passado foi um ano de aproximação. Por quê? Porque eu quero dizer algo, olhando em teus olhos. A gente só vai se conhecer, nós nos conhecemos de verdade, é no momento da dificuldade. É só no momento da dificuldade que você sabe quem você é. Aí você fala: pastor, eu me conheço. Eu vou fazer um teste simples.
Quem tem o WhatsApp aqui? Quem tem WhatsApp? Quem tem? A maioria? Eu acho que aqui não tem ninguém que faz isso. Lá na minha igreja tem bastante. Pega o celular e manda um áudio para alguém. Manda um áudio. E logo que manda o áudio, aperta o play para ouvir a voz, a própria voz. Será que tem alguém que faz isso? E o pior do Piracicabana, ele faz isso. Ele ouve o próprio áudio, aí ele fala assim: eu não falo desse jeito, eu não puxo o R desse jeito. Quem já gravou vídeo aqui para mandar para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe? Sejam sinceros. Gravou o vídeo, aí vocês foram lá e assistiram. Vocês gostaram do vídeo, primeira vez que viram? Por que não? Estava errado lá. Ah, pastor, tudo estava errado. Você nota quando você manda um áudio, parece que não é a tua voz. Piracicabannês é esse, puxa o R. Quando você grava um vídeo, você tem dificuldade de entender, você não gosta porque alguma coisa está errada. O cabelo, a voz, a pele. Tem gente que manda o áudio e fala assim: é o aparelho. O defeito é no aparelho. Não é, é a tua voz. Quando você olha no vídeo lá na tela e você não gosta daquilo que vê, mas é aquilo que as outras pessoas estão vendo. Mas quando eu me olho, quando eu me ouço, parece que tem alguma coisa errada. É a voz que está estranha, é a imagem que está estranha. Eu tenho alguns vídeos, eu não gosto nenhum, mas eu coloco lá. E é assim, porque quando nos olhamos, a gente começa a enxergar algumas coisas. Nós não nos conhecemos, mas aí quando começa a funilar, é no momento da dificuldade que você vai entender quem você é. É no momento da provação que você sabe como está a tua força. E o ano de 2020 foi um aprendizado, sim ou não? Sim ou não? Grande aprendizado. Mas aí chega o adversário e diz: você não fez a campanha? Você não canta na igreja? Você não lê a palavra? Você não ora? Aí o adversário começa a colocar na balança, colocar em xeque a tua fé. Por isso que eu falo que o maior desafio da igreja, a partir de agora, na verdade sempre foi, mas a partir de agora vai piorar, é crer. Nós como pastores, a gente tem um jargão. O pastor, ele nunca vomita para baixo. O vômito do pastor é muito pesado. Muitas vezes a ovelha não aguenta. Então, ou o pastor vomita no outro pastor, um par, porque vai entender. Ou o pastor vomita para cima, cai no próprio rosto e esquece ali. Aí você vai vendo a dificuldade da igreja. Aí você vai vendo a dificuldade do povo. As doenças hoje, dos últimos anos, você vai concordar comigo, as doenças que têm aumentado são doenças emocionais, sim ou não? A doença do século é a ansiedade. Nem vou perguntar se tem alguém ansioso ou ansiosa aqui. Pensamentos acelerados, aquela fadiga antecipa a desgraça, sofre por antecipação. De repente a pessoa cai de cama e não sabe por quê. Porque há anos ela não consegue se acalmar e acalmar a alma, acalmar a mente. Porque o adversário começa a soprar nos ouvidos, e Deus está falando com alguém, começa a soprar nos ouvidos dizendo: Deus não está aí, Deus não está perto de você, Deus não está na tua casa. Daqui a pouco você vai entender, e eu vou simplificar essa mensagem com experiências minhas. Se o maior desafio que temos é crer, Hebreus 11 é o texto áureo da fé. O que está escrito lá? Que fé é você construir um alicerce naquilo que você está esperando. É você carregar um documento naquilo que você não está vendo. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê.
Só que essa geração precisa ver. Essa geração só vai vendo. Essa geração só anda se enxergar alguma coisa. Esses dias eu estava palestrando em uma faculdade. Irmão, que dificuldade, 90% das pessoas ali, a Deus, que não acreditava em nada. Porque essa geração é uma geração que precisa pegar, é uma geração que precisa ver. E é o texto que eu quero passar em rápidas palavras. Quando Jesus ressuscita, e aqui é um alerta para a igreja, quando Jesus ressuscita no domingo, ele aparece para Maria Madalena, se revela a ela e ela fica extasiada. Jesus fala para Maria assim, preste atenção. Ele fala assim: Maria, fala para os demais que eu ressuscitei, espalhe a notícia. Maria sai daquele cemitério e ela começa a espalhar para os demais que Jesus estava vivo. Olha que interessante. Ela vai, pastor Benedito, e fala para o tal do Pedro, discípulo Pedro: olha, Jesus está vivo. O texto diz: ninguém creu, ninguém. Aquela mulher falou para as autoridades que andavam com Jesus, os discípulos. Ela disse assim: Jesus está vivo. Ninguém creu. Olharam para aquela mulher e falaram: não, você está doida. Apareceram dois discípulos, aqueles que estavam indo para Emaús, encontraram com Jesus. Essa é uma história tão linda. Quem sabe outra vez a gente fala sobre ela. Mas os discípulos de Emaús, só para você entender, Cleopas, um dos dois, estava indo embora, cabeça baixa, desanimado, ombros caídos. Estava em Jerusalém, mas agora Jesus estava morto, estava indo para casa. Jesus ressuscitado encontra com eles. Cleopas, um deles, sem fé, não conheceu Jesus, porque quem não tem fé não consegue enxergar Jesus. Não sei se você já reparou, mas aquelas pessoas que perdem fé, irmão, fica muito chata, ranzinza, é difícil de conversar com a pessoa. Jesus entrou no meio daqueles dois, olhou para eles, e a parte mais linda desse texto, Jesus pergunta para aqueles dois. Olha que pergunta incrível. Jesus pergunta assim: vocês estão conversando o que aqui? E eu pergunto para você: qual é o assunto que você mais conversa? Qual é o tom da conversa quando você se reúne com a sua família, com os seus amigos? Irmão, eu reúno com os amigos, os colegas, ou na própria empresa, no escritório que eu tenho, não dá 2 minutos. Não dá 2 minutos. Quantos minutos? Não dá 2 minutos, pastor Benedito, a pessoa já começa a falar todas as desgraças que estão acontecendo na vida dela. É uma vacina que não vem? É uma invasão nos Estados Unidos que aconteceu? É uma briga política? O assunto do brasileiro é só o que está dando errado. E a gente tem facilidade de lembrar do que dá errado. A gente lembra a cores o que dá errado. Quem jogava futebol, pastor Benedito, jogava demais, o senhor tem pinta de jogador. Sabe, jogava a bola na rua? Quem já perdeu a tampa do dedo na rua jogando? Eita! A gente lembra da tampa do dedo que perdeu, não lembra do gol que fez. A gente lembra só daquilo que deu errado. O não que levou na entrevista, todas as entrevistas, a gente já entra com trauma porque lembra do não. A gente começa a trazer para dentro de nós tudo o que deu errado. E aí Jesus pergunta: vocês estão conversando o quê? Esse dia eu estava pregando na igreja sobre o poder das palavras. Eu estava falando para a igreja, eu citei esse exemplo. Eu falei: imagina se tudo que você pensa, tudo que você fala, se transformasse em uma fruta. Você comeria de volta?
tudo que eu penso, tudo que está aqui no meu sentimento e as minhas palavras se transformassem em uma fruta, será que eu conseguiria comê-la novamente? Aqui não tem ninguém que faz isso. Na minha igreja tem bastante. Aqui eu tenho certeza que não tem ninguém que faz isso. Segunda-feira de manhã, essa pessoa acorda, a primeira pessoa que ela encontra, o olho cheio de ramela, né? Ela diz assim, aqui não tem ninguém, mas lá na minha igreja tem bastante. Ela fala assim: não vejo a hora que chegue. Você nota que a pessoa anda de arrasto a semana inteira. Irmão, quando a pessoa fala isso para mim, eu dou uma raiva santa. Porque é o mesmo que a pessoa falar para mim: segunda não tem valor, terça não tem valor, quarta, quinta, sexta não tem valor para mim. O que tem valor para mim é sábado e domingo. Por quê? Pastor Benedito, eu acho que as pessoas pensam que para ser feliz só dá no sábado e no domingo. Para ser feliz é no sábado e domingo. Aí o sábado passa rápido demais. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão assustados. Vocês ficam assim, eu vou descer, vou dar um microfone para vocês pregarem. Pode ser? Amém ou não amém? Aí a pessoa, ela fala, para ser feliz é no sábado e domingo. Sábado passa rápido demais. Domingo, praticamente a gente passa o dia inteiro na igreja. Aí a pessoa sai do culto do domingo à noite, vai para casa, liga a televisão, acabou o Fantástico, as letras começam a subir e o coração dela começa a disparar, a mão começa a transpirar, porque amanhã é segunda. Aí segunda-feira a primeira pessoa que elas encontram quando acordam, elas dizem: não vejo a hora que chegue sexta. É um ciclo vicioso. Parece que não dá para ser feliz numa terça-feira, numa segunda-feira. Eu estava pregando ontem em uma das nossas igrejas, e eu estava dizendo isso do valor do tempo. A gente não consegue perceber que o tempo está passando. O tempo é ingrato e o tempo castiga. E ele é o bem mais precioso que temos agora. Pastor, mas a salvação é o bem mais precioso. Claro, mas eu cuido da minha salvação na linha do tempo. Eu cuido da minha família na linha do tempo. O tempo está passando. Vou fazer uma pergunta: quem tem certeza que vai acordar amanhã vivo? Quem tem certeza? Olha que interessante. Eu não sei se eu volto para casa e vejo minha filha, minha esposa. Eu não sei. Às vezes o pastor Wagner chega amanhã e fala: o pastor Adriano pregou aqui e morreu. Não sei. Se eu não sei se eu vou acordar amanhã vivo, qual é o culto mais importante da minha vida? Está acontecendo agora. Está acontecendo nesse momento. O momento mais importante da sua vida está acontecendo agora. Mas a gente não consegue compreender. E deixa eu correr. A gente vai nessa crise. A dificuldade de crer. O texto em que lemos, ninguém creu. Ninguém creu. Os dois discípulos de Emaús, Jesus falou: mas o que vocês estão conversando aqui? Cleopas olhou para Jesus e falou: você não sabe? A minha esperança morreu na sexta-feira. O Cristo morreu na sexta-feira. Mas Jesus se revela para aqueles dois. Aqueles dois voltam para Jerusalém e falam para os discípulos que Jesus estava vivo. Ninguém creu. Mas eu faço uma pergunta para vocês: qual foi o discípulo que ficou conhecido na Bíblia pela incredulidade? Sabe quando você vai contar algo para alguém, aí aquele alguém não acredita, aí a pessoa fala: só acredita se eu ver. Aí você fala o quê? Pare de ser Tomé. Para de ser Tomézão, não é assim? Mas aí eu pergunto para você: por que Tomé levou a culpa, sendo que aqui no texto fala que ninguém creu?
Quando fala alguém que não crê, a gente lembra do tal do Tomé. Ninguém creu. Mas Tomé, ele apareceu na história porque precisaria de um personagem para a gente guardar na memória, porque se não tivesse o Tomé, era eu que estava lá. O personagem que tipifica a gente está lá, é o tal do Tomé. Quando você estuda o perfil psicológico de Tomé, poucas coisas sabemos dele, mas o pouco que a gente sabe, você estuda o perfil de Tomé, você nota que é um homem que tem conflitos internos. Pastor Benedito, é um homem que tem um emaranhado de dúvidas na cabeça. Sabe aquela pessoa, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu enfrento, não sei se eu corro, não sei se eu caso, não sei se eu compro a bicicleta. Eu não sei, sabe aquele emaranhado de dúvidas? Ciência, um estudo, uma pesquisa que saiu em 2018 nos Estados Unidos. Um cientista de inteligência emocional, ele disse que se uma pessoa, se ela não resolver os conflitos internos, 70% da energia dela vai embora. Tenho certeza que você pensou em muitas coisas. Tem pessoa que anda assim, tão mirradinha, aí vem no culto tão mirradinha, não consegue levantar a cabeça, e vai para casa com a cabeça baixa, e passa a semana inteira, não olha para o céu, só olha para o chão. Não é porque perdeu a salvação, mas está cheio de dúvida na cabeça, está cheio de conflito na cabeça. É uma pessoa que não consegue resolver os conflitos internos. Tomé era assim. Tomé, em alguns conflitos que ele não sabia resolver, ele usava o sarcasmo. Tem um texto na Bíblia onde fala que Jesus estava no norte do país. Lá no sul tinha muita gente querendo matar Jesus, mas lá no sul havia uma casa de amigos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava doente. Marta e Maria pegam mensageiros e mandam lá para o norte, para Jesus. Chegaram lá e falaram: Jesus, teu amigo está doente, Lázaro, eles querem uma visita. O que Jesus fala? Jesus olha para os discípulos e fala: vamos lá ver o meu amigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: vamos lá no lugar que querem me matar. Todos os discípulos se calaram, menos um, o tal do Pedro, o tal do Tomé. Pedro, deixa Pedro quieto. O tal do Tomé aparece. Tomé aparece no cenário e ele olha para Jesus, e não foi coragem, não foi. Tomé olhou para Jesus, sem entender o que estava acontecendo. Ele disse: vamos lá, e se o senhor morrer lá, a gente morre junto. Aquele sarcasmo, o sarcasmo que não era coragem. Ele estava dizendo: se o senhor for, a gente vai ter que ir. O senhor vai morrer, a gente vai morrer também. Evangelho de João, capítulo 14. Hoje estamos aqui, igreja, preste atenção, já estou encerrando. Hoje estamos sentindo a presença do Cristo aqui, amém? Mas imagina se ele viesse pregar em carne e osso. Imagina, olha que privilégio. Evangelho de João 14, uma das maiores mensagens de Jesus. Jesus começou a pregar, e ele é o dono da palavra, ele é o dono da unção. Ele estava pregando, os discípulos na frente dele. Imagina a unção que estava naquela mensagem. Ele começa mais ou menos assim, Evangelho de João 14, olhando para os discípulos, na mensagem dizendo: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão angustiando o coração de vocês, perturbando o coração de vocês? Jesus dizendo: acreditem em Deus o Pai, acredita nele e acredite em mim também. Jesus dizendo: porque lá na casa do meu pai há muitas moradas lá, tem muitas casas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu diria a vocês. E o que eu vou fazer? Vou subir para lá, vou preparar uma casa para vocês morarem. Mas eu volto. Jesus pregando, dizendo: vou voltar para buscar vocês.
eu volto para buscar vocês. Por quê? E aí Jesus, na mensagem, ele abre o coração. E se essa mensagem não tocar você, nada toca. Jesus olhando, quem sabe olhando para nós hoje, dizendo assim: olha, eu volto buscar vocês, sabe por quê? Porque o meu desejo é esse: aonde eu estiver, eu quero que você esteja também. Aonde eu estiver, quero que você esteja lá. Quem aparece no cenário? O tal do Tomé, de novo. E vem uma mensagem dessa. Eu na metade já estava desmaiado, pastor Benedito, da unção que estava. Mas o tal do Benedito, e Jesus dizendo: olha, acredita em mim, vou subir lá para o meu pai, preparar uma casa para vocês, eu volto, busco vocês, porque eu quero que vocês estejam junto comigo. Tomé aparece no cenário. Ele olha para Jesus e ele fala assim: para onde o senhor vai? Ele pergunta para Jesus: para onde o senhor está indo? Eu não sei para onde o senhor vai, como eu posso conhecer o caminho? Do lado de Jesus sem conhecer, do lado de Jesus sem entender, andando com Jesus, tomando café, almoçando, jantando, mas sem saber aonde ele estava pisando. Tem muitas pessoas que pisam nesse solo e não fazem noção da unção e poder que há nesse lugar. Andando com Jesus, Jesus está aqui, mas ainda estão perguntando: para onde Jesus está indo? Tomé era assim. Eu caminho para o final da mensagem, dizendo que no domingo que Jesus ressuscita, apresenta aos demais, ninguém creu. Mas aqueles que não creram estavam na igreja, à noite, estavam no culto. Só que naquele culto de domingo da ressurreição, Tomé não foi. É por isso que Tomé ficou conhecido como alguém que não crê. Aí eu pergunto para você, irmão, Jesus ressuscitou no domingo, estava no culto à noite. Irmão, onde Tomé estava? Aonde ele foi que não estava na igreja? Todos não creram, mas estavam lá, portas fechadas, janelas fechadas. Todos eram suspeitos de roubar o corpo, havia um medo instaurado. E todos apertados no mesmo lugar. De repente Jesus apareceu na sala, no meio. Ninguém abriu porta para ele, ninguém abriu janelas. Ele apareceu no meio, olhou para as pessoas e ele saudou: Pai seja convosco. E ele repreendeu aquelas pessoas. Ele repreendeu. Tomé não estava, mas ele repreendeu e disse assim: por que você não acreditou na informação que eu mandei te entregar? Por que você não acreditou na irmã Maria? Eu falei para ela, vou falar para vocês que eu... Por que você não acreditou? É a fase que estamos passando. Por que você não acredita em milagres? Por que você não acredita que Deus, Ele diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente? Mas por que temos dificuldade de crer? Sabe por quê? Nos 12 dias aqui da campanha, muitos pastores passam aqui, Deus usa, o pastor Wagner, o pastor Benedito. Aí acaba o culto, você abraça as pessoas, os irmãos, vai para casa contente, a palavra falou com você. Mas o problema está amanhã cedo. Quando você acorda é você e a sua fé. Pastor Wagner não estará lá. Pastor Benedito não estará lá de manhã. É só você e a tua fé. Quando Jesus adverte aquelas pessoas, dizendo, por que você não creu? Aí quando creram, fica mais fácil. Aquele povo saiu contente e encontraram Tomé pós-culto e falaram: Tomé, você não foi na igreja, você perdeu. Não é que Jesus está vivo? Jesus estava lá na igreja, ele apareceu lá. Aí Tomé ficou imortalizado na história, porque ele fala a frase célebre. Ele olhou para aquelas pessoas, ele disse assim: eu não acredito.
Jesus estava na igreja? Eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver. Eu só vou acreditar se eu tocar nas mãos, o dedo, aonde os cravos perfurou as mãos, aonde o cravo perfurou os pés, a lateral. Eu só acredito se eu tocar. No outro domingo, no outro culto, Tomé é o discípulo que eu mais gosto. Eu mais gosto. Porque ele revela nossas fragilidades. Só que ele errou, ele não foi na igreja no domingo, o primeiro domingo da ressurreição. Mas no outro ele estava lá. No outro domingo Tomé estava na igreja, mesmo ele dizendo: eu acredito se eu tocar. Mas ele estava lá. Portas fechadas, janelas fechadas, todos ali apertados no mesmo lugar. De repente Jesus aparece no meio da sala, sal daquela igreja. Mas aquele culto era para Tomé. Eu encerro essa mensagem aqui. Jesus olhando para Tomé. Quem sabe Tomé estava no canto, duvidou de Jesus. Naquela semana ele falou: não acredito, não acredito, não acredito, só acredito se eu ver. Mas ele estava lá, daqui a pouco ele viu Jesus, estava na sala, no meio. E ele sem jeito, porque ele falou: eu acredito só se eu ver, só se eu tocar. De repente ele sem jeito. Jesus olhando para Tomé, aquele culto era para Tomé. Quero dizer algo para você, já estamos encerrando. Vai ter uma hora que a tua dúvida vai precisar ser curada. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou não acredita. Daqui para frente vai ser assim. Eu não quero extrapolar o horário, mas eu quero contar uma experiência minha. Há 4 anos atrás, eu estava enterrando o meu mestre, meu mentor, meu pai. 30 anos de pastorado, mais de 50 igrejas construídas, 7 catedrais, campo das Assembleias de Deus, o estado da Bahia. Hoje eu sou conhecido devido a ele. Quatro anos atrás, meu pai faleceu num domingo. E desde pequeno eu chupava chupeta, eu andava com ele, ouvia ele pregar. Deus me deu a graça de dividir os púlpitos com ele. E eu, como pastor, já fazendo culto fúnebre do meu pai. Ele faleceu no domingo. Eu criei uma revolta no meu coração, porque eu vi ele ali, o mestre, o mentor, magrinho, foi levado pelo câncer. No domingo eu falei para minha esposa assim: eu, como pastor de igreja, revoltado com Deus, revoltado, eu disse: eu não quero nenhum crente do meu lado. E eu olhei para minha esposa e disse assim: e tem outra, Deus não vai nesse velório. Olha as palavras. Deus não vai nesse velório, porque se ele for, eu quero conversar com ele. Eu quero que ele explique o que aconteceu. Domingo velamos, minha esposa protegendo para ninguém chegar ali, e eu bravo. E naquele velório, meu pai era muito conhecido nas Assembleias de Deus, estava apertado, muita gente. E eu revoltado com Deus. Na segunda-feira era um enterro na parte da manhã, 11 horas da manhã, apertado, não cabia de gente. De repente, 11 horas da manhã, pastor Benedito, entrou um homem, um mecânico, todo sujo de graxa. E ele entrou empurrando as pessoas, empurrando. Aí ele foi do meu lado. Era impossível não ver aquele homem. E ele todo sujo de graxa, ele me abraça e ele diz assim:
Você acha que Deus não veio no velório, né? E eu olhei para aquele homem, ele era alto, uns 2 metros de altura. E eu olhando, e minha esposa do lado começou a chorar. E ele disse: você acha que Deus não ia vir? E eu tenho um recado dele para você. Na verdade, ele nunca saiu daqui, do lado. Sempre esteve aqui. Ele apontou para minha mãe e diz: olha, ele estava sempre com ela, sempre com os seus irmãos. E ele diz que ele está com você. E olha, o recado é esse: o teu pai acabou a história dele aqui. Teu pai descansa. Teu pai já está lá, na eternidade com Deus. Mas você não pode parar. Não é aqui que você para. E ele disse: Deus está aqui para dar um recado para você. É agora que você continua mais forte. Mas eu estava tão revoltado com Deus, tão revoltado. Derramos meu pai, voltei para casa, revoltado com a vida, não queria mais. Não, nem banho eu tomava. Era quinta-feira. Eu estava cheirando aquele salgadinho Cheetos. E eu disse para minha esposa: não quero ninguém aqui em casa. De repente entra um pastor da cidade de Limeira, um amigo que eu tenho, ia pregar aqui em Piracicaba. E ele disse: você vai comigo? Eu falei: mas imagina que vou, o cabelo estava desse tamanho, cheirando queijo. Eu disse: não vou sair. Você vai na igreja e eu vou te carregar. Ele me pegou no colo, colocou um boné na minha cabeça e colocou dentro do carro. E eu fui. Quando cheguei naquela igreja, não conhecia aquele lugar. Quando eu estava entrando na porta de entrada da igreja, o pastor estava dirigindo, o pastor parou. Para tudo. Aí o pastor foi lá na porta de entrada, e ele olhou para mim, e ele disse assim: você acha que Deus não estava com você esses dias, né? Deus falou, e esse pastor eu não conhecia ele. Deus falou com você lá no velório, e vai falar com você de novo agora. Seu pai está descansando na eternidade, mas você não pode parar. É agora que você começa. E ele fala uma frase, e essa frase ficou marcada. Ele diz assim: olha, tem coisas que tem que acontecer, não dá para fugir delas. Tem coisas que tem que acontecer, não dá para fugir. Não é porque Deus não está com você, mas tem que acontecer. E quando acontecem essas coisas, o adversário sopra no ouvido para minar a tua fé. Está vendo? Aconteceu. Sai da igreja, vai mais não. Irmão, tem coisas que tem que acontecer, não dá para fugir delas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aí você olha para a tua casa, quem sabe acontecendo algumas coisas que você não queria. Aí você olha para a tua vida financeira e vê algumas coisas que você não queria. Aí você olha para o teu casamento, algumas coisas que você não, mas está acontecendo, mas você não queria. Aí você olha para os teus filhos, algumas coisas acontecendo, você não queria. Tem coisas que tem que acontecer, não dá para fugir delas, mas você não pode perder a tua fé, amém, igreja? Não pode perder a tua confiança. Deus está dizendo: não perca a sua fé, não perca a sua confiança. Eu encerro aqui. Jesus olhando para Tomé. Tomé disse naquela semana: eu não acredito, só se eu ver. Jesus, aquele culto era para ele. A dúvida de Tomé tinha que ser curada. Eu acredito, eu vivo esse culto. Eu acredito que Jesus começou a tirar as sandálias. Ele vai perto de Tomé. Tomé olhando para Jesus, Jesus olhando para ele. E Jesus disse assim: Tomé, você não queria tocar? Pode tocar. Olha onde os cravos perfurou os meus pés. Quem sabe pegou a mão de Tomé e falou: toca ali, ó, toca ali. Aí ele olha para Tomé mostrando as mãos, dizendo: olha onde os cravos perfurou as mãos. Pode tocar, pega a mão de Tomé, toca aqui. Quem sabe ele começa a tirar os panos que estavam sobre as feridas. E ele diz: olha as marcas aonde a lança perfurou.
pode tocar. Tomé olhando aquilo, quem sabe sem querer, mas ele estava tocando aonde os cravos perfuraram, a lança perfurou. Ele começa a chorar, e ele começa a olhar para Jesus e dizer: Senhor meu, Deus meu. Ele sabia, ele duvidou de alguém que não poderia duvidar. Tomé duvidou de alguém que não poderia. Agora Jesus estava na frente dele dizendo: olha, não era isso que você queria? Pode tocar. E quando ele fala: Deus meu, Senhor meu, chorando em lágrimas, Jesus faz uma pergunta para ele e aqui em céu. Jesus fala assim: Tomé, quer ser feliz? E eu pergunto para você: quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Jesus olhou para Tomé. Tomé tinha uma dificuldade de crer, mas naquele momento Jesus disse assim: Tomé, felizes serão, ou bem-aventurados serão aqueles que não precisam ver, mas eles creem. Precisa ver, mas creem. Hoje estamos representando outubro. Não estamos lá, não estamos vendo, mas estamos crendo. Vai ser o melhor outubro da sua vida. Vai ser o melhor outubro da sua casa. Vai ser o melhor outubro das suas finanças. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Será o melhor outubro da sua vida. Por quê? Porque Deus já foi lá, já preparou e está aqui dizendo para você: creia, 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 creia. Esse é o ano, é o teu ano, é o ano da sua vitória. O justo vai viver de fé, diz Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo vai viver de fé. Então você vai sair daqui hoje, vai acordar amanhã com uma certeza ainda maior, dizendo: não estou vendo, mas estou crendo que esse será o meu ano. Amém, igreja? Vai ter uma hora que você precisará decidir crer ou não crer. Que hoje você decida crer.